Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os ouvintes com uma boa tarde, que Deus lhe abençoe e te guarde de saúde, força e vitória. Agora nós vamos clamar ao Senhor pela palavra que vai ser lida com poder, com autoridade de Deus. Do homem nada é, o homem nada pode, mas Deus pode tudo e faz tudo o que quer, e para Ele é a glória. Vamos agora, antes disso, você deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no canal, nos ajude se inscrevendo, não deixe de se inscrever. É a palavra de Deus que será lida e o YouTube precisa aprovar. Quanto mais inscrito tiver, ele aprova para que esses vídeos ele consiga enviar mais vídeos. Se ele não aprovar meus vídeos, fica difícil. Então preciso de ajuda, que você se inscreva, quanto mais inscrito melhor, e tenha bastante like, bastante procura, que as pessoas vejam e se inscrevam também. Não só vejam, mas se inscrevam, e vai ser abençoado, porque quando o vídeo vai chegar para você, você vai passando para o teu irmão, para a tua avó, para a sua mãe, seu pai, e quanto mais Jesus salvar, melhor, porque a obra é de Deus. Tem um hino que diz assim: esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tenho almas para salvar. Então, essa obra é de Deus, nós temos que ajudar. Deus, Ele espera por você. Você cristão, você não cristão, Deus espera por você. Deus espera que você levante e ande, né? Levantai-vos e andai-vos, porque o nosso descanso não é aqui. Então levantai-vos e andai-vos. Vamos fazer a obra, vamos buscar a face do Senhor, vamos falar da palavra do Senhor para os que são crentes, que não são crentes. Os crentes que conhecem e buscam a face do Senhor, vai fazer a obra, vai levantar e andar, porque precisamos de clamar, e esse vídeo tem que chegar. Muita gente que nunca ouviu falar a palavra de Deus, nunca conheceu o Deus vivo e poderoso, face a face, nunca ouviu falar da palavra dele. Então nós temos que falar da palavra de Deus. Deus é santo, Ele quer que você levante e fale da palavra, leve esses vídeos para vários lugares. Quanto mais inscrito, mais like, é de graça, não vai cobrar nada, ninguém está cobrando nada. Se você quiser ajudar, e você quiser, eu quero deixar uma oferta, é a obra, porque eu faço a obra em presídio, eu também faço algumas coisas, assim, não é muito em presídio não, né? Mas nos hospitais, sabe, eu prego no Rio de Janeiro, de vez em quando tem umas pregações, né, no Rio de Janeiro. Então precisamos de ajuda, precisamos da obra, sabe? Nós precisamos de levantar, porque está difícil. Olha os terremotos, outro terremoto, está para vir um terremoto aí que vai atingir o globo terrestre, a terra toda. Olha, o Senhor está voltando, a luta está grande, precisamos, Jesus já daqui a pouco está às portas, né? Não podemos dizer amanhã, mas qualquer momento vai estar às portas. Eu tenho visto os terremotos acontecendo, os lugares acontecem, as lutas, enchentes, é terrível, é terrível. Então temos que clamar ao Senhor e temos que me ajude nesses vídeos, que esses vídeos cheguem aos quatro cantos, chegue nos parentes, nas escolas, na faculdade, no trabalho. Espalha. Você que tem um WhatsApp de amigos, muitos amigos, espalha, pede para se inscrever, que analise a palavra de Deus, que se preocupe, porque Jesus está perto. E a Bíblia diz: bem-aventurado quando o Senhor vier achar servindo assim. Se você tiver de qualquer maneira, você está frito. Então nós temos
que buscar a face do Senhor, né? Vamos buscar. Então vamos orar, porque será. Abre já a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia agora, é com calma que eu estou esperando, em Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Abre a sua Bíblia. Deus vai falar contigo. E vamos, inclina as suas cabeças e vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai de misericórdia, Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos essas vidas. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos, te rendemos graças pela salvação, pela bondade e misericórdia, te rendemos graças pelo teu grande amor. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, fala conosco através da tua poderosa palavra, visita, Senhor, a cada família agora que nós estão nos ouvindo, visita cada família, salva cada família, transforma e abençoa, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler em Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago 4, 8, vou ler, olha só, hein? Vou começar a ler do 6, vou começar a ler do 6. Olha só, do 6 não, vou começar a ler o Tiago 4, versículo 1 em diante. Quem achou, diz amém. E que Deus vai te abençoar. Muito, muito. Diz assim. O texto é: devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podes alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não podeis. Pedi e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Diz assim: antes da maior graça, portanto diz, resisti aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti a vossa miséria, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão e fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, e sim mais juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra?
só até o versículo 12. Então, irmãos, olha aqui, nós temos um inimigo, né, que guerreia contra nós. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Está perguntando de onde vêm as guerras e pelejas entre vós. Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos. Quem cobiça, a Bíblia fala em Êxodo 20, que a cobiça é pecado, né? Inveja é pecado. Deus não tem parte com invejoso nem com cobiçoso. Deus é santo. Sabe, meu irmão? Deus, ele está falando aqui, né? E nada tendes, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos. Olha a palavra de Deus falando para nós. Porque antes de cortar para você aí, corta para mim. Sois invejosos e cobiçosos. Existe muito crente cobiçoso, muito crente que tem inveja do outro. Na igreja, há crente que, irmãos e irmãs, até pastor, no ministério, há uma inveja do outro, porque o outro vai ser consagrado. Poxa, eu tanto tempo e estou aqui para tentar ser consagrado e não consigo, e agora ele vai na minha frente, ele vai ser ungido na minha frente. Mas o pastor não pode fazer isso. Mas a obra não é do pastor, é de Deus. É Deus que decide o que ele vai fazer. É Deus que diz que vai ungir esse e não vai ungir aquele. Porque as pessoas acham que a igreja é do homem. O homem pensa que é dele, mas a igreja não é dele, a igreja é de Cristo. É do Cristo vivo, do Deus vivo e poderoso. Então as pessoas se confundem com esse negócio de obra, que a obra é do homem, que a igreja é do homem, eu tenho poder, eu faço, eu aconteço. Não, sabe, a obra é de Deus, a obra é do Senhor. O homem não tem como poder para fazer nada, ele não tem como fazer nada. Ele não tem nenhum poder para dar um passo, mas Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E aí diz aqui, olha só o que fala na palavra do Senhor aqui, né? Cobiçosos, muitos da igreja são cobiçosos, muitos são invejosos, precisando de se converter, né? E ler bastante Tiago, e diz assim, invejosos e cobiçosos, e não podes alcançar, e não consegue alcançar. Quem é invejoso e cobiçoso e não ora e não se coloca na mão de Deus, e deixa Deus trabalhar, vai viver tentando e não consegue nada. Aí diz assim, e não podes alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Pedir, vocês pedem. Muitos estão pedindo na igreja, pede, e até hoje a luta é grande. Aí, irmão, estou na campanha, fazendo campanha, e nada, pedi, passa tempo e não consegue. Porque pediu mal, porque foi para gastar em deleites. Então, está escrito, Deus está falando, pedi e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Aí diz assim, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Viu? Olha aqui, hein? Adúlteros e adúlteras. Você ímpio,
você que está pensando que escapa da mão de Deus, você que acha que Deus Ele é misericordioso. Olha o que fala em Tiago, você crente que está vivendo de qualquer maneira, Deus é santo, não adianta, adúlteros, adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você pensa em ser amigo do mundo, crente, você vai ser inimigo de Deus. Se você acha que Deus vai te tirar das drogas, vai te tirar desse mundo e transforma você e você vai viver no mundo de novo, você vai ser inimigo de Deus, não vai ser amigo. Saiba de uma coisa, entenda isso. Aí diz assim, ó: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? O Espírito que habita em nós, que é o Espírito de Deus, tem ciúme de nós. Não quer a gente no meio de coisas que não deve, não quer a gente se envolvendo com esse mundo. Esse mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aí diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha aqui que Deus está falando, né? Antes ele dá maior graça. Olha, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá porém graça aos humildes. Os soberbos, ele abate, ele resiste e abate o soberbo. Toda pessoa soberba, toda língua altiva, Deus ele abate. Ele vai abater os altivos, os soberbos, os que se lançam contra outro, que não honra o pai e a mãe, eles são malditos. Eles são o que Deus fala, são malditos. Ele não sai daquele lugar, ele vive aquela vida porca e imunda, e são malditos, porque eles não sabem falar com o pai e a mãe. Em Timóteo fala, são desobedientes, são sem afetos, são ingratos, sabe? São soberbos e avarentos, são gente que não quer saber de Deus, se esconde atrás da Bíblia, sabe, se esconde atrás da Bíblia, diz que é cristão porque tem medo de ir para o inferno, mas se esconde atrás da Bíblia. Esse é o tipo de gente que se dizendo cristão, mas em oculto, nas suas casas, eles são ruins com as pessoas, são mal com a mãe, são avarentos. Eu já vi muitos crentes, muitas mães crentes, né? Da parte do filho e na delegacia, porque o filho ofende e só faltou bater. E o negócio ficou. Eu vi isso, porque eu participei de uma sala para orar pelas mães que estão sofrendo ameaças até do filho desobediente, que se esconde atrás da Bíblia, são filhos da ira de Deus, não tem nada. Bíblia todo mundo pode ter, e falar de Deus até o diabo fala, porque a Bíblia diz que ele estremece, ele crê que Jesus é Deus, ele estremece, mas não obedece, ele é da perdição. Então, diz aqui, sentia, olha só, aí diz assim, resisti, pois sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tem que resistir ao diabo. Está pensando que é ficar se escondendo até quando? Se você deixar o diabo fazer o que quer, você, na sua vida, você vai ficar mal, o Senhor vai
Você tem que lutar, tem que buscar a face de Deus, senão Ele não vai fazer nada por você. E pede a Deus para tirar o tropeço da sua casa, toda pedra de tropeço, todo embaraço da sua casa, em nome de Jesus. Da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, todo pessoas altivas, malditas, que caiam por terra, que saia do seu caminho, em nome de Jesus, né? Aí diz aqui, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Aí diz assim, tem que se chegar a Deus. Sem se chegar a Deus, está aflito. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se se humilhar, vai ser exaltado. Se não se humilhar, vai ser abatido. Porque Deus abate o soberbo. Vai ser abatido. Não adianta. Deus não tem compromisso com capeta e nem com crente falso. Crentes que se escondem atrás de Bíblia. Pastores que são uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Homens que só querem, o negócio é grana, dinheiro. Homens que só estão bem porque estão com dinheiro. Se Deus tirar tudo dele, nem todo mundo é Jó. Deus tirar tudo dele, ele nega a Cristo e sai, vai para o mundo. Quantos pastores que foram para o mundo se desviaram porque achavam que ia ser moleza? E muitos que estão aí, tem dinheiro aí no bolso aí, falando no YouTube, tem dinheiro no bolso, vida boa, usando a palavra. Vê a vida dele, vê como ele age lá fora. Então, muitos estão vivendo, mas tira tudo dele. Jó não, Jó foi honesto, Jó foi homem de Deus. Quando o Senhor, Satanás, tira lá tudo dele, tirou tudo dele, ele continuou exaltando a Deus e continuou cristão firme e forte. Eu quero ver um pastor desse, perde tudo, se ele vai continuar com Cristo. Por quê? Porque ele não quer Cristo. O negócio deles é dinheiro. É a fábrica de dinheiro que dá a palavra de Deus. E Deus é santo. No passado os profetas não tinham mordomia. Tem um vídeo meu falando sobre isso. Então tem que se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Né? Olha aqui, hein? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti a vossa miséria e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga e o seu irmão e fala mal da lei e julga a lei. Só que acontece uma coisa. Aqui, né, não fala mal do seu irmão. Só que não fale mal de fofoquinha. Mas a gente não pode falar mal do irmão, mas pode pregar e mostrar o que está acontecendo. O que está acontecendo no dia de hoje. Aconteceu lá em dias anteriores e acontece hoje. Hoje as pessoas não querem Cristo e está se aproximando o dia. Quando Ele vir,
Ai, abre a porta, a lâmpada está apagada, o azeite acabou, acabou. E aí vai ser fim. Temos que chegar a Deus. Temos que buscar a face do Senhor, buscar muito. Ah, mas isso aí é beatice, como muitos falam, né? Se você se santifica, busca a face do Senhor, você é beata. Não. Se você buscar a face do Senhor, se consagrar, jejuar, orar, clamar e santificar e ler Bíblia, aprender a Bíblia, ler, Ele vai falar contigo, Ele vai te usar como instrumento da glória dEle. Agora, se você quiser uma vida fácil e dormir, só viver dormioco, né? Vai ficar vivendo dormioco e não vai ter nada, e nem menos vai ser salvo, porque Deus, Ele procura uma igreja pura, imaculada, santa e separada para a boa obra. É uma igreja de Filadélfia, não quer uma igreja Laodiceia, uma igreja morta, acabada. Então busca a face, né? E não queira ser fofoqueiro do seu irmão, falar mal do seu irmão para um, para outro, ficar de fofoquinha. Usa a boca para bênção, usa a boca para pregar a palavra, mas não falar mal do seu irmão. Muitos estão na igreja, a igreja virou um antro de fofoca. A igreja, as irmãs, ora lá, tá tudo maravilhoso, mas por trás é uma fofocada, uma ligação para outra. Agora, depois que existe o celular com poder, né, com esses celulares com potência, aí é uma fofocada, uma ligação para outra, e é uma fofocada falando mal da outra, com inveja da outra, porque uma tem, outra não tem, porque eu não tenho, porque eu faço, porque deixo isso. E aí a igreja de Jesus, como disse o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios, né, ele fala da igreja que vive de disse-me-disse, a igreja que vive de fofoquinha, né? Ó, tá aqui, ó. Aí, ó, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, as dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digam todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. A contenda, porque na igreja tem eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cristo, né? Ser de Cristo, bom, mas há uma contenda. Eu sou de Paulo, aí diz assim, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém vos diga que foste batizado em meu nome. A igreja vivia na contenda, na fofoca, né? Vivia de qualquer maneira, vivia na igreja, a igreja de Corinto gostava de papapá, de disse-me-disse, de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vamos dizer, olha aí a sua igreja, vamos falar da sua igreja. De repente tem um que, eu gosto daquele pastor que prega, eu sou daquele pastor, eu gosto daquele, mas eu gosto daquele diácono que prega, eu já gosto daquele outro que prega, e aí fica na dissensão, e só quer ir para a igreja quando um está pregando que eles gostam, aí o outro não quer, a igreja fica vazia porque o outro ele não gosta muito, e é uma fofocada, é uma missionária, eu gosto da missionária tal, mas eu também não gosto da missionária ali, e aí fica uma dissensão, e sabe,
não vai levar ninguém a nada. E a igreja vive na fofocada. A igreja não tem, o espírito da fofoca, do cochicho, entra dentro da igreja e faz arruaça. Então temos que buscar a Deus, temos que nos santificar. Ler essa palavra de dissensões na igreja de Corinto, você deve conhecer muito. Você antigo, você idosa, idoso, você crente novo, crente jovem, vigiai para que você não venha cair em tentação. Então vigiai, essa é a palavra, meu amado irmão. Então deixa a vida dos outros, busca a sua face, busca mesmo a face do Senhor, clama pelo Senhor, pede a Ele para entrar na sua vida, mudar o quadro da sua vida, tirar todo o embaraço, fazer uma obra poderosa, porque Deus não habita no meio de disse-me-disse, que Tiago fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, chegai-vos a Deus. Nós temos que nos chegar a Ele, porque é o único que pode te abençoar e te dar vitória. Essa é a palavra no dia de hoje, Eu posso até desvendar mais, a palavra, que diz aqui, vamos mais um pouquinho, em 1 Reis, o profeta diz que tem que se chegar a Deus, e se dirigir com reverência. Nós temos que se dirigir a Deus com reverência, com temor, porque Deus é santo. E se tu se dirigir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, você pode ter problema muito sério. Então tem que se chegar a Deus. Aí diz assim, em 1 Reis 18:30, vamos ler em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, 1 Reis, Primeira Reis 18:30. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Você que está com o altar quebrado, ele, o próprio Elias, naquele tempo a palavra de Elias era Deus falando, e Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então o povo se chegou para reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Na hora o seu altar, pastor, o seu altar, diácono, presbítero, você que está na igreja, você que está precisando de reparar o seu altar, a situação sua, está difícil, você que está precisando verificar, porque eles se uniram a Elias para reparar o altar, e o Elias também botou ali o altar dele, reparou também o dele, e Deus confirmou, e Deus se fez presente através do fogo, aquele altar que ele consagrou ao Senhor. E os de Baal, não aconteceu nada. Elias ainda debochou os profetas de Baal. Aí, cadê ele? Deve estar dormindo. Elias ainda debochou dos profetas de Baal, porque o altar dele não saiu nada, não pegou fogo, não fez nada. Deus não responde. O Deus dele, que é Baal, não respondeu. Mas o Deus nosso, que é o Deus de Elias, que está falando aqui, ele respondeu por meio do fogo, desceu e acendeu o altar e respondeu por meio do fogo. E os que estavam com Elias, que se chegou, foi reparado o altar deles, que estava quebrado. E Deus quer reparar o seu altar.
Deus quer reparar o seu altar, Deus quer te dar vitória, Deus quer mudar quadro, Deus quer fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Precisa você entrar na posição com Deus e pedir perdão a Deus pelos seus atos, pelas suas fraquezas, suas faltas, e Deus vai reparar o seu altar e vai restaurar e vai te dar uma unção dobrada, porque Deus ainda existe. Hoje tem crente que não confia nem em Deus e nem ainda que existe a unção dobrada. Eles são crentes mortos, eles são crentes que não confiam, porque eles estão ali acabados, né? Então tem que buscar a face de Deus, tem que se levantar, porque senão vai ser grande a ira de Deus, né? Então nós temos que se levantar, né? Clamai a Deus, né? Até o profeta Azarias, em 2 Crônica 15, 2, o profeta Azarias também saiu ao encontro de Asa e disse ao povo dizendo: ouve-me, Asa, e todo ó Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Olha a palavra de Deus. Em Isaías 55, versículo 6, abra a sua Bíblia. Isaías 55, versículo 6. O profeta Isaías revela a urgência de um homem se chegar a Deus, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O profeta clamou uma urgência para buscar a Deus, porque senão Deus ia passar a espada, Deus ia cobrar. Vamos lá em Amós, o último, Amós, capítulo 5, versículo 4. O próprio Senhor adverte a Israel, dizendo: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai e vivei. Buscai-me e vivei. Então temos que buscar e temos que nos reparar. O nosso altar está em santidade, porque o Senhor é santo, e a Bíblia fala em 1 Pedro: ser santo porque eu sou santo. Seja santo porque Deus é santo e Ele quer santidade e separação. Então essa é a palavra. Vamos agora orar. Você que está com problema, a situação financeira, a luta é grande, Deus vai te dar vitória e vai abrir porta. Conserta o teu altar agora, bota seu joelho no chão agora, clama, conserta seu altar, que o Senhor vai te dar vitória. Ele vai reparar o seu altar hoje, porque Ele é Deus que repara na hora. Ele é perdoador, Ele é amoroso, mas Ele quer que você venha a Ele. Asa se chegou a Ele, né? Foi buscar. Se você me buscar, eu estou contigo. Se você não me buscar, eu não vou estar contigo. O profeta Azarias saiu ao encontro de Asa, ouviu-me Asa, todo ó Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, eles o achareis, porém se o deixardes, vos deixará, né? 2 Crônica, capítulo 15, 2. Busca a Deus, que Deus é santo e Ele vai te dar vitória. Vamos clamar. Você que é ímpio, que está ouvindo essa palavra, aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e Deus vai operar na sua vida. E busca o Senhor. Se esforce, clama. Ele é Deus e não há outro. Vamos buscar, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço perdão por todos os nossos pecados, perdão por nossas faltas e falhas e erros. Purifica os nossos lábios, nossa mente, nosso coração, e perdoa em nome de Jesus todas as nossas fraquezas. Sabemos que somos pó, cinza, verme, mas perdoa em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor. Nos dá vitória, nos dá escape, nos dá livramento, corta o laço da morte. Abençoa cada vida agora em nome de Jesus. Ó Deus, trabalha em cada vida, em cada coração, tira toda a barreira, embaraço e dá vitória. Eu te peço, eu te agradeço por tudo. Cura os enfermos,
e opera maravilha em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora. A graça de Deus, vamos pedir a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor, e a igreja diz amém. E que Deus lhe abençoe e te guarde, da saúde, força e vitória, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e tenha uma boa noite.